Fala, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre bebida alcoólica. Parar de beber foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se você é jovem, tem aí seus 18, 20, 25 anos, é a última coisa que você deveria fazer na sua vida, tá? Quero aproveitar esse momento que eu estou indo lá fazer o ultrassom do nosso bebezinho. Estou aqui acompanhado para conversar um pouquinho com você sobre isso daí. Eu comecei, meus primeiros contatos com bebida alcoólica foi com uns 12 anos. Me lembro de em festas de família, eu ver ali a latinha, o resto na latinha e de forma escondida ir lá e dar os primeiros goles ali. Meu primeiro contato com a bebida foi dessa forma. Mas vale ressaltar o seguinte, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sofreram e sofrem até hoje com bebida. Desde o meu bisavô, de ambos os lados, até os meus pais, eles se separaram, se divorciaram, e o grande ofensor foi a bebida alcoólica. Tá? O pessoal não bebia e ficava de boa. Sempre foi aquele clássico de reunião de família onde o pessoal bebe e sai no tapa, briga, discute, joga na cara. Sabe aquele clássico final de ano na família tradicional brasileira, onde o pessoal bebe e começa a lavar roupa suja? Na minha família foi desse jeito, só que não era só nas festas, né? Todo final de semana, todos os dias, eles bebiam. E o meu primeiro contato foi dessa forma. Quando eu fiz, acho que 15, 16 anos, eu comecei aí a beber de verdade. Comecei já a levar o negócio a sério, né? Eu acredito que eu tenha uma propensão genética para o alcoolismo. Muitos de nós têm, porque isso daí passa, né? No gene mesmo, o pessoal tem uma certa adicção. Algumas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver o alcoolismo do que outras. Só que os fatores epigenéticos ali, a conjuntura familiar influencia demais nisso daí. Então, com 16 anos, eu já bebia ali quase todos os dias. Só que no começo eu não entendia o perigo disso daí, né? Eu levava de forma tranquila e achava que parava na hora que eu quisesse. Até que eu comecei a ter alguns prejuízos na minha vida por causa da bebida, né? Comecei a fazer algumas coisas enquanto estava bêbado e depois começava a me arrepender, né? A primeira vez que eu experimentei maconha, eu estava bêbado, depois eu comecei a misturar, né? Usar maconha e beber junto. O que me levou por um caminho meio esquisito, né? É assim, ó, a questão da bebida, ela nunca tá só, nunca é um problema único, tá? Você vai ver que a bebida, ela tem, é um ecossistema que gira em torno da bebida, porque você não bebe sozinho, você bebe com amigos. E esses amigos que te levam a beber cada vez mais, eles não são amigos que vão te impulsionar a fazer coisas boas na sua vida, tá? Você vai ver que nós, principalmente os homens, bebe para ter coragem de fazer alguma coisa bêbada. Seja para chegar em alguma moça, ou para tentar ser o descolado da turma. Então todos nós começamos da mesma forma, né? Tentando provar e fazer parte de um grupo. Só que aqui começa já a ideia do vídeo. Você vai perceber o seguinte, que você bebe quando está em conjunto, mas as consequências sobram somente para você. Quando você para de estudar, quando você fica indo para rolezinho todo final de semana, para barzinho,
pro fluxo, aqui na minha região. E não constrói nada relativamente bom na sua vida. Você não estuda, você não dá atenção para sua família. Isso daqui é um perigo também, viu? Porque os meus finais de semana, eles eram gastos assim, com colegas, em algum tipo de bar. E a minha família ficava de lado. Então você entende o seguinte, que a bebida ela é um ecossistema, cara. Onde quando você para de beber, você tem que se justificar demais para as pessoas de por que você é tão chato assim, por que você não quer fazer parte ali com a galera, beber socialmente não tem problema nenhum. Só que tem todo o problema. A bebida é uma droga e ninguém trata isso com seriedade, cara. Ninguém realmente fala a verdade para você, que todas as vezes que você ingere álcool no seu corpo, isso daí começa a desencadear em você vários problemas, por exemplo, genético. Gente, tive problemas técnicos. Enfim, o problema do álcool ele é um problema social. Você não bebe só. Você bebe geralmente com pessoas ruins e em lugares ruins. Olha os bar, velho. Olha as adegas. Olha a classe, o tipo de pessoa que frequenta esse lugar. Vê se são pessoas que... Mano, ó, você conhece algum multimilionário? Alguém que ficou muito rico mesmo com uma adega? Só um questionamento. Se você conhece, comenta aqui. Porque o lugar, as pessoas, o ambiente não é um lugar de prosperidade. É um lugar de loucura. Só acontece desgraça em bar, só acontece desgraça em adega. E geralmente o pessoal só comete erros, para não usar outra palavra, bêbados, tá? E eu só percebi a merda de lugar que eu tava e o tipo de pessoa que eu andava quando eu quase tomei um tiro. Tava lá no fluxo, aqui na minha região, o pessoal costumava no passado a fechar uma rua inteira, de ponta a ponta, um monte de carro, tocando vários funk, tipo, era uma loucura, eu vivi esse lugar. E de repente eu, bêbado, comecei a ouvir uns barulhos esquisitos, o pessoal começou a sair correndo, eu nem sabia o que estava acontecendo. Uns caras tocou em mim e falou, mano, corre, nem me esperaram. Só... Acho que era na próxima, né? Não, foi. Deixa eu ver. Nada, não. O pessoal saiu correndo, nem me esperaram, foram embora. E cara, eu só percebi ali que algo estava errado. Depois que eu conheci o cristianismo, aí beleza, aí tudo ficou muito claro, mas antes mesmo de me converter ao cristianismo, eu já comecei a achar que aquele lugar que eu tava não era um lugar bom, cara. Porque eu quase tomei um tiro. Nesse episódio eu caí, me ralei inteiro, perdi blusa, tipo, foi feio, foi triste. E o pior ainda tava por vir, porque eu peguei o ônibus para voltar para minha casa, era um domingo, e eu lembro de ver o pessoal indo pro trabalho. E eu tinha atrapalhado a noite deles com música alta e fazendo palhaçada na frente da casa deles. Então esse vídeo aqui para você é um alerta. Por que eu falei assim até 25 anos? Porque até 25 anos é o momento onde você tem que estar pelo menos formado e pelo menos com o seu apartamento financiado. Se você tem 25 anos, se você pensa em casar, em ter família e não tem nenhuma formação e não tem nenhum apartamento, cara, não vou falar que você está atrasado, mas você tem bastante trabalho a fazer. E ficar gastando o seu dinheiro, o seu tempo, seus finais de semana com essas idiotices que só atrasam a sua vida, não é uma escolha inteligente. Tá bom? Então assim, meu
Tô compartilhando a minha história com você para que você entenda o seguinte: parar de beber foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Depois que eu parei de beber, eu voltei a estudar, conheci minha esposa. Ih, só tem louco aqui. Coitado. Tem um serzinho na minha frente aqui que ele tá meio que com o carro atravessado no meio da pista, assim, ó. Beleza? Guarde isso daí com você porque é importante, tá? Poucas pessoas vão falar a verdade pra você. A bebida é uma merda. Não é boa. E vai atrasar a sua vida. Ah, mas eu só bebo socialmente. O problema é seu. Eu não conheço ninguém, eu vou concluir o vídeo aqui, ó. Eu não conheço ninguém que defende a seguinte ideia, ó. Depois que eu comecei a beber, a minha vida mudou completamente para melhor. Fiz mais dinheiro, conheci pessoas boas, fiz escolhas melhores, me aproximei de Deus. Eu não conheço ninguém que fala isso daí, cara, que tem esse tipo de história para contar. Ninguém. Agora, do contrário, tipo, depois que eu parei de beber, a minha vida progrediu demais. Eu, assim, todos, inclusive eu. Então, assim, não são dados científicos, mas você pode fazer sua análise aí. Eu só estou usando um pouco de raciocínio lógico, tá bom? Então é isso daí. Compartilha comigo aí sua história e eu acredito que se esse vídeo fez sentido para você, pode fazer para mais alguém. Então já manda esse vídeo aqui também, tá bom? Tamo junto. Esse é o começo.